estimada aluna da nossa querida escola parceira, Dr. João Eugênio. Como é que vocês estão? Tudo bem? Muito obrigado, meus amigos, minhas amigas, por prestigiarem mais esse nosso conteúdo de aula da nossa equipe Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui na nossa equipe você recebe informações, você recebe dicas, você recebe o que de mais atual existe no estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente, a importância do ECA em nossas vidas. E nessa primeira temporada, amigos, nós escolhemos um tema super legal para conversar com vocês, divididos em duas partes. Nessa primeira parte, nós vamos conversar um pouquinho sobre os efeitos da Covid-19 e o Estatuto da Criança e Adolescente. Como é que esse estatuto, ou como os efeitos da pandemia interferiram na sua vida, criança, na sua vida jovem, na sua vida adolescente, e como vocês, alunos da Escola João Eugênio, podem ser os replicadores, ou seja, levar adiante mensagens, dicas e direitos. Lembrando para vocês que todo o nosso conteúdo sempre vem acompanhado de alguns slides super legais e que vocês vão ter acesso nos nossos grupos de WhatsApp. Então, fique atento, acompanhem a nossa transmissão, tá bom? Eu quero começar então, já, sem mais delongas, a chamar a nossa primeira integrante da equipe, a Paula, para começar falando sobre um tema super interessante e dando para vocês já o primeiro grupo de dicas fundamentais sobre o ECA. Tudo bem, Paula? A palavra está com você. Obrigado. Tudo bem, obrigada, professor. Cumprimentar todos os alunos também. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a convivência familiar na pandemia. Eu gostaria de compartilhar com vocês, então, o slide aqui para falar um pouquinho sobre esse tema. Então, hoje o nosso tema é esse. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão da guarda e o direito de visitas. Na nossa Constituição, nós temos aí que é assegurada uma proteção integral do melhor interesse da criança e do adolescente. Então, é garantido com uma absoluta prioridade alguns direitos básicos, como, por exemplo, a saúde e, entre eles, a convivência familiar. Contudo, nesse ano, o Brasil passou a enfrentar novos desafios por causa da pandemia, que fez o quê? Muitos estados passaram a decretar a questão da emergência na questão da saúde pública, foi decretada em muitos lugares a questão da quarentena e teve uma restrição nas atividades e a necessidade de um distanciamento social para evitar a propagação desse vírus. E é aí, então, que a gente passa a ter algumas questões, né? Como que fica o direito de visitas com a necessidade desse distanciamento que a pandemia trouxe para a gente? Então, principalmente os pais que não residem com seus filhos, eles passaram a questionar a respeito disso. E sem ignorar a questão da proteção à família, da questão do poder familiar, o direito de conviver o mesmo tempo, ou um tempo equivalente com ambos os genitores, ambos os pais, também a gente tem a questão de que não é recomendado ter um contato físico nesse momento e ficar transitando de um lugar a outro. Então, nesses casos, a gente viu em diversos julgamentos que, mesmo em questão de guarda compartilhada, está sendo imposto a suspensão das visitas para atender o melhor interesse das crianças e dos adolescentes. Por quê? Nesse momento, proteger a vida sobrepõe outros direitos fundamentais. E aí é necessário por quê? Porque a vida, ela precede todos os outros. E é aí que a gente pensa, então, a saúde ela é prioridade. Mas então não serão cumpridas as medidas que prevêem a convivência familiar com ambos os genitores? Nesse caso, a gente sabe que com certeza é muito importante e não se pode deixar que não aconteça essa convivência. Então, o que tem algumas recomendações do Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente, que é o CONANDA. O CONANDA ele é um órgão responsável por tornar efetivo tudo que vem previsto no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse caso, a gente precisa proteger a saúde do menor e também da coletividade. Ela não pode ser comprometida. Então, visando essa proteção, diminuir o risco, eles trouxeram algumas recomendações, eu trouxe algumas aqui para a gente.
A primeira aqui é que as visitas e os períodos de convivência, eles devem preferencialmente ser substituídos por meios de comunicação telefônica, online, ou seja, vai sim ter a convivência com ambos os genitores, um com que o menor mora e o outro passa a ser que forma? Por videochamadas, por ligações, por mensagens. E aí, o deslocamento dessa criança ele deve ser evitado. Se for um acordo que terá a visita ou terá a permissão para esse período de convivência, deve-se seguir todas as recomendações dos órgãos oficiais, usar máscara, o álcool, as medidas de distanciamento. Mas é também o responsável que permanecer com a criança, em caso de manter isso com uma ligação online, por exemplo, o outro ele deve sempre estar informado com o que acontece com a vida da criança e do adolescente. E ele não pode ser impedido de ter uma comunicação. E também, nesse caso, ainda que vigente essas medidas restritivas, não se pode cercear esse direito do convívio entre o pai, a mãe e o filho ou filha, né? Nesse caso, vamos optar por videoconferências, por diversas outras formas, sem prejudicar para uma evolução futura em caso de for mais relaxada a questão das medidas, for permitido na sua cidade um contato maior, mas sempre buscar atender o melhor para a criança, que é garantir nesse momento a saúde. Trouxe uma sugestão musical aqui, que é a questão da música Pais e Filhos, do Legião Urbana, que fala sobre a questão de conviver com pais em ambientes diferentes, né? E eu gostaria de trazer uma reflexão a respeito disso e também pensar que hoje em dia a prioridade para a gente aqui é a segurança da saúde da coletividade, da criança e do adolescente, sem prejudicar também esse contato entre os pais e os filhos. Então, as referências que eu usei, a Constituição, algumas leis, e é isso. Gostaria de passar a fala, agradecer a oportunidade. Muito legal, Paula, muito legal. Obrigado aí pela sua participação, ficou muito claro para nós. Eu apenas gostaria, Paula, aqui de fazer um diálogo com você, rapidamente, uma rápida indagação. Hoje nós temos, né, muitos alunos, né, da nossa escola, né, João Eugênio, você colocou muito bem, né, que a vida da criança permanece, né, ainda como se fosse num caráter superior em relação a essa questão das visitas, né? Então, pelo que eu entendi da sua fala, os pais, eles precisam tentar se reorganizar. Então, vamos pensar assim, por exemplo, nós tivemos uma decisão do juiz que fixou que um pai possa ter, por exemplo, o direito de ficar com o seu filho menor durante, sei lá, os finais de semana. Então, pelo que eu entendi, o que você quer dizer é que nesse momento os pais devem conversar novamente e reestruturar esse plano para que eles possam se organizar privilegiando a vida do menor. É mais ou menos isso, Paula? Isso. Em alguns casos ainda é permitido que tenham o encontro e a convivência pessoalmente. Entretanto, o mais recomendado é que se mantenha essa criança apenas em uma residência, o outro tenha o contato, inclusive diários, sempre que necessário, que julgar ser importante, mas buscar meios alternativos, sem prejuízo de que depois da pandemia, depois que tudo isso passar, ele possa ter esse contato físico mais frequente, mas nesse momento garantir esses meios digitais, que é uma ótima ferramenta que a gente tem para manter uma convivência familiar. Muito legal, Paulo. Ó, eu queria agradecer, muito obrigado aí pela sua participação, dicas sensíveis e, aliás, valeu essa dica musical, viu? Vocês vão ter muito dessas dicas, né? Os membros integrantes da nossa equipe, né? Vão trazer dicas muito legais e aí é só você ficar acompanhando a nossa transmissão. Paula, obrigado. Nós vamos chamar aqui a nossa próxima super dica aqui, também focado nesse cuidado das crianças e adolescentes em tempos de pandemia. Eu queria chamar agora o João Lucas, que também vai nos trazer reflexões muito importantes. E hoje o nosso assunto é focado nessa questão da pandemia e como ela pode interferir no contexto da criança e do adolescente e quais são os seus direitos, né, João? Quero passar para você e aí vamos juntos aí superar esse desafio. Muito obrigado, professor. Queria cumprimentar também todo mundo que está assistindo. E bom, eu vou compartilhar com vocês aqui
Bom, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Covid-19 no sistema socioeducativo. Os adolescentes que estão inseridos no sistema socioeducativo, qual que é a condição deles em relação à Covid-19, falar dos problemas e de possíveis soluções para isso também. Primeiramente, o que é sistema socioeducativo? Sistema socioeducativo é aquele que promove as medidas socioeducativas. E as medidas socioeducativas são aquelas medidas que nós aplicamos aos adolescentes que cometem algum tipo de ato infracional. Mas, João Lucas, o que é ato infracional? Ato infracional seria o, entre aspas, crime. A gente não fala tecnicamente crime, mas no senso comum a gente poderia dizer que é quando o adolescente comete um crime, quando o adolescente, por exemplo, rouba alguma coisa, pode ser aplicado a ele uma medida socioeducativa. Somente a adolescentes, tá? E para fins legais, adolescente é aquele que é maior de 12 anos e menor de 18. Então, nessa faixa etária aí, se aplica as medidas socioeducativas e elas visam promover a educação do adolescente e a reinserção social, por mais que, em alguns casos, sejam utilizadas formas repressivas. Só para ter uma noção, eu tenho aqui a lista de medidas socioeducativas que existem. Só para citar rapidinho, a gente tem a advertência, a obrigação de reparar o dano, a prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade e internação em estabelecimento educacional, que é a mais sensível a esse período de pandemia, porque o adolescente fica realmente internado. Vou mostrar aqui para vocês, aqui ó, temos mais um slide falando justamente sobre isso. Na medida de internação, o adolescente é privado de sua liberdade e fica numa unidade, num estabelecimento educacional. É considerada a mais severa das medidas socioeducativas e por isso ela é restrita a casos graves e até por isso é regida por princípios da excepcionalidade, brevidade e taxatividade, que significa excepcionalidade. Raríssimos casos, casos muito graves, que vai ser aplicado essa medida. Brevidade, ela tem um tempo pré-determinado, é um limite máximo de 3 anos, mas a cada 6 meses o adolescente passa por uma reavaliação para saber se ele já pode ser liberado. Então é bem breve, o mais breve possível. E taxatividade, que significa que ela só é aplicada a casos pré-definidos em lei. É isso que significa taxatividade, e são casos bem restritos mesmo. Aliás, falando sobre Constituição, que vocês estão vendo vídeos também da matéria de teoria da Constituição, nós temos direitos fundamentais relacionados a isso, que eu coloquei aqui também, que são o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Mas como assim, João Lucas, direito à liberdade se ele está preso? Bom, o direito à liberdade não envolve simplesmente o direito de ir e vir, mas sim o direito de integridade física, psíquica e moral, por exemplo. E a medida socioeducativa de internação também está muito vinculada a isso, a você conceder liberdade de novo a esse adolescente, uma reinserção na sociedade, uma integridade psíquica e moral a ele. Então, tem a ver com esses direitos, sim. Bom, agora tendo um pouquinho de noção do que a gente está falando, falamos bastante da teoria, mas agora vamos ver um pouquinho da prática, como que acontece na realidade. O que a gente está vendo hoje em dia, principalmente com a Covid, é o seguinte: até mesmo antes da Covid, nós temos muitos. O sistema socioeducativo no Brasil ele está superlotado em diversos estados, principalmente aqueles com unidades de internação. Então, nós temos, por exemplo, 11 estados com superlotação, sendo que o pior caso é do Rio de Janeiro, com 187% de ocupação. Mas não para por aí, a gente tem Rio Grande do Sul com 145%, Acre com 140%. Num momento em que a gente não está podendo aglomerar, já fica aí o problema, né? Já dá para perceber aonde que a gente vai parar com isso. E, logicamente, tivemos uma alta no número de casos. Até abril desse ano, de 2021, nós tivemos 1.846 casos de contaminação entre menores e 6.128 entre os servidores, o que totaliza um aumento de 487% do número de casos no primeiro trimestre de 2021 em relação ao último trimestre de 2020. Além disso, o número de mortes também aumentou. Somente em abril houve um aumento do número de mortes de 59,5% de mortes resultadas por infecção de Covid-19 em servidores de unidades socioeducativas. Além disso,
eu trouxe aqui relatos para vocês terem uma noção de como que é a prática, né? Porque a teoria parece ser muito bonita, de nossa, vamos educar todo mundo. Mas eu tenho um relato de uma advogada aqui chamada Thaisi Bauer, me desculpa se eu pronunciei errado, e ela é coordenadora de projetos de uma ONG chamada Gajop, e ela fiscaliza unidades socioeducativas no estado de Pernambuco. E ela deu um relato falando o seguinte: a infestação de ratos e escorpiões e as condições físicas são precárias. Já vi meninos fazendo fogo com a fiação exposta para esquentar o café e comendo com as mãos porque não havia talheres. Além disso, tem um relato de um interno também, também de Pernambuco, que falava o seguinte: primeiro você precisa se defender, falta tudo. Não aprendemos nada que preste. Quem não se defende cai logo. Para vocês verem como a prática destoa, né, da teoria. É uma medida que era. O princípio dela é educação, e o interno aqui relatando que não aprendemos nada que preste. E ainda mais, então assim, isso daqui nem tem a ver com o Covid, né? Imagina então na situação do Covid, as pessoas morrendo dentro desses lugares, já estando nessas situações precárias, morrendo por conta de Covid. Por conta disso, gostaria de falar um pouquinho sobre soluções, possíveis soluções, né? Ou medidas, pelo menos, que ajudem. O próprio Poder Judiciário já demonstrou uma preocupação com isso na recomendação número 91 do CNJ, que, abre aspas, fala o seguinte: recomenda aos tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas adicionais à propagação da infecção pelo novo coronavírus e suas variantes, Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Mas quais são essas medidas preventivas adicionais que o Poder Judiciário pode estar sugerindo que sejam tomadas? Bom, eu poderia citar algumas aqui para vocês, mas, por exemplo, uma que é muito importante, a libertação desses adolescentes, porque essas medidas, essa medida específica, a internação, não está cumprindo seu papel, não estava já até então. E agora, ainda por cima, adolescentes estão morrendo de Covid-19 nesses lugares. Então, uma das alternativas seria tentar libertar o máximo possível aqueles que estão aptos para isso, né? E também não admitir nenhum novo adolescente nesse período, até porque nós temos outras medidas socioeducativas que podem ser tomadas ao invés da internação. Além disso, garantir o acesso à saúde, né, desses adolescentes, com visitas de médicos, de profissionais de saúde, para garantir a saúde daqueles que estão internados ali, o fornecimento de máscaras, álcool gel, equipamento, né, de proteção para eles, liberação de verbas e tudo mais, e com certeza a informação, né, manter informados tanto os adolescentes quanto os familiares, que a gente sabe que isso é essencial, principalmente hoje em dia, com tantas fake news e programas anti-vacina e tudo mais, é muito importante a gente manter todo mundo conscientizado. São algumas sugestões, mas o problema realmente é muito grave, sério e preocupante e até mesmo chocante. Bom, era isso, uma apresentação bem rápida que eu queria trazer para vocês, falando um pouquinho sobre o sistema socioeducativo e a Covid-19. Ok, muito obrigado, João, pela sua apresentação. Poxa, pessoal, como vocês estão percebendo, né? É extremamente importante. E o João, vocês prestaram atenção na apresentação dele, ele buscou exatamente trazer um retrato que pode parecer típico de filme. Às vezes você assiste filmes, né? Do tipo Cidade de Deus, Tropa de Elite, né? Filmes que mostram, né, a situação realmente de pobreza. A gente chama isso até de insalubridade, né? Quando você expõe as pessoas e principalmente, gente, jovens, crianças, adolescentes a uma situação de tamanha vexação, ou seja, são ambientes que não são saudáveis. Então, como é que nós vamos proteger contra a Covid-19 num ambiente que, como o próprio João disse, muitas vezes os jovens utilizam da fiação, né, para ali manter ali uma gambiarra ou realizar uma operação ali elétrica com o objetivo de esquentar o café, né? E é por essa razão que nós precisamos ter muito cuidado, muita cautela e principalmente, essa é uma mensagem importante que o João nos traz, o jovem tem direito, os pais têm direito
de acompanhar este atendimento dos atos infracionais. Então, o ato infracional, que depois com muito mais tempo vocês vão estudar e vão entender todas as suas diretrizes, ele está muito relacionado, amigos, exatamente o quê? Com políticas que busquem a ressocialização, que o jovem possa voltar ao convívio da sociedade. Não podemos entender que um lar ou uma instituição venha se transformar exatamente no quê? Numa prisão. Não podemos encarar como uma prisão. O estabelecimento onde o jovem cumpre o ato infracional está muito distante de ser uma cadeia, está muito distante de ser uma prisão. Tem que ser um lugar onde ele possa reaprender a entender o ato que ele praticou e estar preparado para voltar ao convívio normal em sua comunidade. Então, fica a dica e, principalmente, falem para os seus pais, se vocês têm um irmão, se vocês têm um amigo, um parente que está numa dessas instituições, peça para o seu pai ou responsável acompanhar como esse jovem está sendo tratado. E se entender que está sendo tratado de maneira desumana, precisa buscar ajuda, principalmente na chamada defensoria pública, tá bom? Então fica aí essa grande dica. E para fechar nesse nosso primeiro bloco da relação entre Covid e Estatuto da Criança e Adolescente, eu quero aproveitar e já convidar o meu amigo Márcio Augusto aí para também transmitir sua mensagem, para passar o seu recado para nós. Aí já estou vendo o Márcio na tela. Oi, Márcio, boa vou tarde. transmitir a palavra aí para você. Espero que esteja tudo bem com você. Então, traz aí o seu material, o que você preparou para compartilhar conosco aí nesse momento. Obrigado, Márcio. Oi, meus cumprimentos a todos, ao professor, aos colegas que estão aqui presentes e principalmente aos alunos que estejam assistindo essa apresentação. Eu só preciso que me confirmem que estão vendo os slides, por favor. Claro, estamos juntos. Eu, Estão vendo? você e todos os alunos da escola. Ok. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a atenção a mulheres gestantes e mães encarceradas, que é um tema que vem ganhando cada vez mais relevância, principalmente pelo direito da amamentação, e que a permanência no cárcere, em ambientes em sua maioria insalubres, também prejudica a saúde infantil. E não é porque a mãe está presa que deve ser negado o direito da criança desse convívio materno nos primeiros meses de vida. Até porque quando a pessoa ela vai presa, ela não deixa de ser um ser humano. Isso é, sim, é um fato básico que vem sendo negado nos dias de hoje. E exatamente por ser um ser humano, ela tem que ter essas relações de afinidade com a família, com as crianças e principalmente as grávidas. E aproveitando o ensejo do que o colega João falou sobre as condições insalubres e a falta de preparo desses lugares para receber quem comete atos infracionais, e nesse caso aqui que eu estou falando crimes, a própria lei de execução penal estabelece que as mães teriam que ter o direito de amamentar na prisão, dentro da própria penitenciária, o que acaba não acontecendo. E até por não haver essa disponibilização de espaço em sua grande maioria. E não é novidade para ninguém que quando há essa separação da mãe e da criança, há danos psicológicos tanto para a mãe quanto para a criança. Há danos sociais nas condutas sociais da criança e também da mãe, porque se ela for afastada do filho, ela não teria tanta motivação assim para continuar se ressocializando. Na saúde e na integridade do filho. Também por causa do leite materno, é inegável que os anticorpos que a mãe produz, tudo isso são importantíssimos nessa idade para as crianças. E, para isso, algumas medidas foram tomadas, entre elas a reavaliação de medidas provisórias, especialmente quanto a grupos mais vulneráveis, como gestantes e mães, ou quando o estabelecimento estiver superlotado ou sem atendimento médico. Essa medida é super importante, que eu vou falar para vocês. Aqui no tópico 1, está falando a reavaliação de prisões provisórias. E no 2, a reavaliação de prisões preventivas, com prazo superior a 90 dias ou que resultem de crimes menos graves, dados que esse tipo de prisões devem ser excepcionais. O que é uma prisão provisória e o que é uma prisão preventiva?
Nós devemos entender a prisão provisória como gênero e a prisão preventiva como uma espécie de uma prisão provisória. E é inegável que, por ser provisória, ela seria anterior a um julgamento definitivo, de uma sentença de um juiz, por exemplo. E, obviamente, ninguém pode ser considerado culpado antes de transitar em julgado, ou seja, antes de acabar de finalizar o processo da pessoa. E exatamente por causa disso que essas medidas devem ser excepcionais, o que acaba não acontecendo no Brasil, em que grande maioria das pessoas são presas provisoriamente, preventivamente e aguardam julgamento, ou seja, não tem a sua culpa comprovada, não tem um crime verdadeiramente imputado e acabam sendo presos. Outras medidas que foram tomadas são a avaliação da possibilidade de concessão de saída antecipada nos casos previstos em lei e na jurisprudência, e também a reconsideração do cronograma de saídas temporárias em aderência a planos de contingência elaborados pelo Executivo. E o 4, a opção pela prisão domiciliar aos presos em regime aberto ou semiaberto quando houver sintomas do coronavírus, assim como suspensão da obrigatoriedade da apresentação em juízo pelo prazo de 90 dias nos casos aplicáveis. Ou seja, exatamente para conter a disseminação do vírus, foram tomadas essas medidas, ou seja, como aumentam os casos nas penitenciárias, inclusive eu cheguei a ver um dado absurdo chegou a um pico de aumentar 800% em relação ao ano passado, no final do material consultado para essa apresentação, e exatamente por isso essas medidas devem ser tomadas, porque a vida deles também importa, a vida de todos importa. E para finalizar, eu tenho indicação de música da Ana Vilela, o Trem Bala, que vai falar exatamente para a gente aproveitar, para a gente aproveitar o sorriso, que a vida passa muito rápido, a gente não tem tanto tempo assim para ficar se lamentando, ficar triste, a gente tem que realmente ter sempre um sorriso no rosto. E independente da situação que você, seu familiar, sua mãe esteja, se aconteceu a infelicidade dela estar presa, por exemplo, nós devemos sempre aproveitar cada momento que tivermos com ela, sempre com um sorriso, porque o que a pessoa mais precisa no momento em que ela está encarcerada, que ela está presa em uma penitenciária, é exatamente o carinho, principalmente da família, e ainda mais de um filho, que é a coisa mais importante na vida da mãe. Agradeço ao espaço. Muito bom, Márcio, muito bom também. Parabenizar, uma excelente indicação aí musical, né? E você tá vendo, nosso aluno aqui da Escola João Eugênio, né? Que não é só cultura e conhecimento, também é, obviamente, uma boa dica musical e de entretenimento para auxiliar todos vocês a entenderem ainda mais o que nós estamos aqui conversando. E salientar, né? Talvez o nosso aluno da escola possa pensar, poxa, mas será que então eu não sabia? Quer dizer, então, que se tivermos aí uma adolescente ou até uma mulher grávida, né, ou que acabou de dar à luz, ela também tem direitos garantidos pelo ECA? É obviamente que tem. E esses direitos, como foram inclusive muito bem apresentados pelo Márcio, significa colocá-la em liberdade. E aliás, o Márcio trouxe aqui um aspecto muito bom, que depois, mais à frente, nos outros vídeos, nós vamos estudar ainda mais, né, que são essas diferenças, né, entre as penas que são estabelecidas nos atos infracionais. Vocês ouviram que tanto, né, o Márcio como também o João falaram um pouco sobre esses atos, né? Então nós estamos aqui nos referenciando a momentos onde o jovem, onde o adolescente pode eventualmente praticar um crime, mas o que é interessante a gente perceber é que não é necessariamente um crime que ele pratica o que o ECA chama de ato infracional. Ah, Bruno, mas é mais light, eu tenho uma pena menor. É porque a ideia, amigos, é que o jovem, ele está em formação, ele está em formação psicológica, ele está na formação do seu corpo, ele está na formação da sua intelectualidade enquanto pessoa. Então é muito importante que ele possa ter este olhar diferenciado que a lei vai dar para ele. Então esse olhar diferenciado é exatamente o que o Márcio nos colocou aqui, com esta possibilidade legal das mulheres grávidas, principalmente encarceradas,
puderem ter os seus direitos garantidos e também até mesmo serem colocadas em liberdade, né, enquanto aguardam o término do seu devido processo. Tá bom, amigos? Então, ó, eu gostaria até, aproveitando essa vida, né, trem-bala, parceiro, como diz a própria Ana Vilela, esse nosso primeiro bloco nós já estamos encerrando por aqui. Se você gostou, dá lá o seu like, dá a sua curtida e principalmente inscreva-se no nosso canal para que você receba lá imediatamente as ativações de mais um vídeo novo focado em Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, muito obrigado, pessoal. Até o nosso próximo bloco.